Olá, meu nome é Fernando Nascimento, eu sou da Associação do Senhor Jesus e tenho a alegria de poder, a partir de agora, acompanhar você nessa jornada na qual nós vamos conversar a respeito de uma das histórias mais lindas do cristianismo. Uma freira italiana, Helena Guerra, escreve ao Santo Padre 13 cartas falando sobre o Espírito Santo. O Papa responde, escreve a encíclica Divinum Illud Munus, promulga a novena, uma novena litúrgica ao Espírito Santo, mas acontece um fato curioso na virada do século. No dia 1º de janeiro de 1901, o Papa Leão XIII entoa o Veni Creator Spiritus, algo comum, sempre se canta no início de cada ano ao Espírito Santo, mas naquele canto ele faz a consagração do século XX ao Espírito Santo. Conta-se que naquele mesmo dia e hora, do outro lado do globo, na cidade de Topeka, no Kansas, na escola bíblica do pastor Charles Parham, uma mulher, por nome Agnes Osman, começou a falar em línguas estranhas, que ninguém compreendia. Sinais de um selo de uma experiência do Espírito. E ela ficou por uma semana com aquela experiência de ora falar em línguas que ninguém podia entender, ora falar em outros idiomas que ela nunca tinha estudado previamente. E ali começa praticamente o nascimento do que vem a ser o movimento pentecostal. Em 1904, no país de Gales, surge notícias de manifestações de carismas que tomam toda a região. Escreveram um pequeno jornal relatando o avivamento de Gales. E esse jornal é espalhado pelo mundo e começa a ser lido em Los Angeles. Frank Bartleman, William Seymour e tantos outros que começam a ler aqueles relatos, começam a dizer no seu coração, nós também queremos viver isso. E começam a buscar a Deus em experiências de oração por avivamento e tinham experiências de dor pelos pecados da humanidade. Dor quase física, eles narram que sentiam como que dores de parto. O Senhor queria que algo fosse gerado no reino espiritual. E aqueles homens começaram a orar, começaram a rezar, pedindo avivamento. Na Igreja Reformada, a experiência carismática encontrou uma abertura maior, exatamente por falta de uma instituição, de uma estrutura, de um ministério ordenado, definido, a disciplina eclesiástica, o Papa, né, e todas essas coisas. Por isso já é possível uma experiência carismática a partir de John Wesley, no século XVIII, quando começa o movimento de santidade, que vai dar origem às primeiras experiências pentecostais, carismáticas na Igreja da Reforma, culminando aí no final do século XVIII, no final do século XIX, começo do século XX, com a experiência de Charles Parham e a experiência de William Seymour na rua Azusa, em Los Angeles, dando início àquilo que é chamado de pentecostalismo clássico moderno. William Seymour, que tinha sido um aluno de Charles Parham, vai para Los Angeles, começa a trabalhar numa igreja, começa a falar sobre batismo no Espírito Santo, é expulso e com um grupo de pessoas que saiu com ele da igreja, ele consegue uma casinha, um armazém na rua Azusa, número 312. E ali, naquela casa, onde não tinha aspecto nenhum de igreja, eles começam a pegar caixas de sapato, que eram verdadeiros caixotes de madeira, e com essas caixas eles constroem os bancos e o púlpito. O ambão eram caixas de madeira colocadas uma em cima da outra. Mais uma vez, um lugar simples, um lugar insignificante. William Seymour começou a pregar sobre o batismo no Espírito Santo, uma segunda experiência, uma experiência que se seguia à da conversão, um revestimento para viver uma vida de santidade, para testemunhar. Baseavam-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, onde Jesus diz, mas virá sobre vós o Espírito Santo,
vos dará força e sereis minhas testemunhas. Eles diziam, de fato, que aquela experiência não foi a experiência da conversão dos apóstolos, eles já tinham passado por diversas experiências, eles já tinham caminhado com Cristo. Mas vem então uma experiência, um revestimento de poder para que eles testemunhem e sejam santos. E William Seymour começa a pregar isso. E naquela casa, o Espírito Santo começa a marcar os participantes com experiências tangíveis de milagres, de curas, de libertações, de batismo no Espírito Santo, de línguas. E pessoas começam a vir do mundo todo, ouvindo dizer que há um avivamento acontecendo na Rua Azusa, número 312. Há relatos de pessoas que vinham de cadeira de rodas e que a uma quadra da casa já se levantavam das cadeiras de roda porque havia uma unção de cura no lugar. Há relatos de pessoas que abandonavam as suas muletas na porta da casa. Não havia horário. A oração era incessante. Não havia uma organização cultica. Eles começavam a rezar naquela casa o tempo inteiro e pessoas chegavam a hora que fosse e sempre tinha um grupo de pessoas rezando, sempre tinha um grupo de pessoas buscando a Deus e curas, milagres, prodígios iam acontecendo e isso se prolongou por alguns anos na Rua Azusa. E através deste mover começou o movimento pentecostal no meio evangélico. Este é um período de grande bênção também, porque começam a surgir homens e mulheres inspirados por Deus, que começam a falar de uma nova santidade que Deus está derramando sobre a igreja. Esse é o caso, por exemplo, de uma mística chamada Luisa Picarreta, da Itália. Esta mulher começa a fazer experiências místicas e nessas experiências Deus começa a dizer a ela que está chegando, que de fato nós estamos entrando numa nova dimensão de vida espiritual, que é a dimensão da divina vontade. E vivendo a divina vontade, nós vamos ser revestidos de uma nova santidade. Dina Bellinger começa a falar sobre a experiência do Espírito. Conchita Cabrera, no México, começa a falar de uma experiência do Espírito. E nós começamos a ver Francisco Javier, na Espanha, começa a falar de uma nova experiência do Espírito. E nós começamos a ver homens e mulheres em diversas partes do mundo sendo tocadas a falar sobre uma nova experiência espiritual que está vindo no século XX. Esse é o período das grandes perseguições, esse é o período dos grandes mártires, tanto na Primeira Guerra Mundial, quanto a Guerra Cristeira que aconteceu no México, a Revolução Espanhola, a Segunda Guerra Mundial. Todos estes eventos foram marcados pelo martírio de homens e mulheres que derramaram seu sangue por Cristo. A Bíblia diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pela ação do Espírito Santo. Quanto mais dar a vida por Cristo. Se no século XX houve um número maior de mártires do que na soma de todos os demais séculos, significa que, de fato, o século XX é o século do Espírito Santo. Começaram a surgir movimentos, congregações novas, movimentos eclesiais começaram a eclodir neste período. Mas, na sequência, os papas que vêm começam a dar uma atenção diferenciada ao Espírito Santo. Para dar um salto aí na história, Pio XII escreve uma encíclica chamada Mystici Corporis, né? Não é sobre o Espírito Santo, mas nela ele fala dos carismas. Abre como que uma janelinha, aquele fechamento que tinha com os carismas, ele parece que dá uma ventilada, como quer dizer assim, olha, necessariamente não precisa haver incompatibilidade entre carisma e instituição. E fala que os carismas sempre foram abundantes na igreja, foram derramados sobre todo o solo cristão. De fato, o século XX é o século do Espírito. Falece Eugênio Pacelli, o grande Papa Pio XII, e os cardeais têm agora a difícil tarefa de escolher um novo Papa para substituir Pio XII. Não encontrando alguém que, na mentalidade deles, fosse à altura, escolheram alguém
que já era um pouquinho de idade, pensando em que realmente seria apenas um papa de transição. E Angelo Roncalli é eleito e escolhe o nome de João 23. Mas esse homem, que era para ser apenas um papa de transição, é tomado de verdade pelo Espírito Santo e inaugura um período de grande Pentecostes. Ele foi sagrado em outubro de 1958 e em abril de 59 ele faz a sua primeira beatificação. Então isso já dá o tom do seu pontificado. Ele beatifica exatamente Helena Guerra, né? E põe em destaque que ela dizia, ele fala isso no dia 26 de abril, quando beatifica ao povo de Lucca. É interessante notar nas obras da irmã como ela procurava sempre colocar em relevo a necessidade de um permanente Pentecostes e uma perene efusão do Espírito Santo. Então começa um linguajar novo na igreja. Veja, depois daqueles séculos todos, agora vem um Papa e consagra o século, e começa a acontecer essas coisas. Vem um Papa agora, beatifica Helena Guerra, fala que se hoje se tem mais conhecimento do Espírito, se deve a ela, fala isso no dia da beatificação dela. E 3 semanas depois da beatificação, 17 de maio de 59, era Pentecostes, ele anuncia que queria 2 coisas para alguns cardeais, que ele queria um sínodo para Roma e um concílio ecumênico. E aquilo foi um alvoroço, né? Um papa na idade dele querer organizar um concílio que mexe com o mundo inteiro, né? Gastos enormes, e muita gente resiste e fica aquela coisa, mas ele fala, eu quero um concílio, que seja um concílio ecumênico, que a gente se reúna para perdoar as pessoas e não para condenar, como temos feito até agora, e que Deus nos dê um novo Pentecostes. Ele torna a falar de um novo Pentecostes, que esse concílio seja como um novo Pentecostes. Então ele fala na beatificação, fala 3 semanas depois. Começa esse linguajar do novo Pentecostes. Aí tem aquelas discussões todas, mas em janeiro de 61 ele decreta. Ele usa de um decreto para instituir o concílio. Então, um decreto chamado Humani Salutes, e na introdução no número 23 do documento, ele faz uma oração, pedindo a Deus que derrame sobre a igreja, nesses tempos, aqueles dons que ele derramara outrora sobre ela, e que conceda a ela como que um novo Pentecostes. Nós entendemos hoje o Concílio Vaticano II como a intervenção do Espírito Santo na história da igreja e da humanidade. O Dom Terra fala isso no livro dele, Novos Movimentos Eclesiais, que o fato mais importante do século XX não foram as guerras, nem a bomba atômica, mas sim o Concílio Vaticano, porque ele demonstra uma intervenção direta de Deus na história da humanidade, sobretudo na história da igreja. A partir do Concílio Vaticano II, a igreja se abre a essa nova realidade, uma realidade de renovação que só pode acontecer com o Espírito Santo. E exatamente nesse âmbito de renovação surge nos Estados Unidos, a partir de um pequeno grupo, sobretudo de 2 professores, surge essa insatisfação com o processo de evangelização, com o processo de adesão de novos fiéis à Igreja Católica, e influenciado por algumas leituras de origem pentecostal, surge então um movimento de renovação carismática católica, que é uma expressão da ampla renovação gerada pelo Espírito Santo a partir do Concílio Vaticano II. Então começamos a viver aquilo que Leão XIII pediu, consagrando o século XX ao Espírito Santo. Então a renovação carismática, ela expressa essa renovação suscitada pelo Espírito Santo no seio da igreja a partir do Concílio Vaticano II. Aquele Papa de transição faz este rebuliço todo e reúne bispos do mundo inteiro em Roma para começar este grande concílio. A igreja e o mundo moderno, a necessidade da igreja falar com os homens no tempo de hoje, de que o evangelho não perca a fidelidade, mas que consiga tocar o coração do homem de hoje. Naquele período, várias experiências, vários movimentos já estavam tomando o cristianismo. Nós tínhamos o movimento bíblico,
Houve uma grande busca pela Bíblia, pela Sagrada Escritura, em todas as tradições cristãs, uma grande busca pela leitura bíblica. Na nossa igreja havia grupos e grupos e mais grupos de estudo bíblico. Surgiam movimentos como o movimento do Cursilho de Cristandade e tantos outros, né, que fizeram eclodir a busca, o desejo, o anseio pela Escritura, Opus Dei, e tantos outros, e tantos outros. O Concílio Vaticano II bebe do movimento bíblico. Um outro grande movimento é o movimento litúrgico, um desejo de uma redescoberta, de um aprofundamento na liturgia. Naquele momento, naquele então, todas as missas eram celebradas em latim, na Igreja Católica Apostólica Romana. E é fato, muitas das pessoas, enquanto rezava-se, enquanto o sacerdote dizia a missa, as pessoas tinham os seus devocionários populares, não entendiam quase nada do que o padre dizia, então elas iam seguindo os seus manuais. Eram quase que duas liturgias, a liturgia que acontecia no altar e a liturgia das pessoas simples que liam os seus manuais de oração. Então houve um desejo de redescoberta da liturgia, de viver, de aprofundar, de beber. Então este movimento litúrgico é uma segunda grande força do Concílio Vaticano II. E uma terceira grande força do Concílio Vaticano II foi o movimento ecumênico. Havia um grande desejo de reintegração da unidade perdida. Tantos cismas haviam acontecido, o cisma do Oriente, a Reforma Protestante, que foi um outro grande cisma. Então há, neste século XX, século do Espírito, um grande desejo de reintegração da unidade visível da igreja. Porque aquilo que o Espírito Santo realiza na Trindade, Santo Agostinho vai dizer, que é a comunhão de pessoas, ele realiza em nós. Ele quer a comunhão das pessoas que o recebem. Então, esses três movimentos permeiam o Concílio Vaticano II, que é chamado de o Concílio do Espírito, porque nenhum concílio nominou tantas vezes o Espírito Santo como o Concílio Vaticano II. Grandes decretos, documentos, como Lumen Gentium, vai falar dos carismas, da atualidade dos carismas. Havia uma discussão dentro do Concílio, do Concílio Vaticano II, alguns dizendo que os carismas pertenciam tão somente à época apostólica, ou à época das missões, e que, portanto, não era algo que nós, cristãos, deveríamos esperar. Mas o cardeal de Bruxelas, chamado Leon Joseph Swenens, se levantou numa das sessões do Concílio Vaticano II e disse que não, que os carismas também eram para hoje sinais que acompanharão os que crerem. O concílio, então, começa em 62, algumas pessoas se posicionam contra a permanência da palavra carisma nos documentos. O cardeal de Palermo, na Itália, Ernesto Ruffini, o cardeal Sunes, que era de Malines e Bruxelas, na Bélgica, ele interpõe um recurso, argumenta na próxima sessão, em outubro de 62, e por causa do argumento dele, se permanece no Concílio Vaticano, nos documentos, a palavra carisma. Não só permanece, como se o Ruffini não tivesse levantado a questão, passaria em branco. O carisma, com esse conceito sociológico que a gente tem, né? Como levantou a questão, o Concílio tratou de definir tanto quanto era possível naquela ocasião, porque também a igreja não estava acostumada com o termo, né? O cardeal vai confessar depois, falou, acho que aquilo lá foi uma palavra de ciência, de sabedoria que Deus me deu, porque eu também não entendia nada de carisma, não defendi. Termina o concílio em 1965. Surgem decretos como o Unitatis Redintegratio, que vai falar da unidade da igreja, de toda a questão ecumênica. Surge Sacrosanctum Concilium, que abraça o movimento litúrgico. Surge Dei Verbum, que abraça o movimento bíblico. E a igreja se reapresenta ao mundo com o desejo de pregar o evangelho ao homem de hoje. Em 4 documentos, nós temos 5 textos, que são os textos que vão ser o fundamento para o surgimento
da renovação carismática na Igreja Católica. Então a gente vai vendo a sequência das coisas, né? O concílio trata do Espírito Santo por 258 vezes, 258 referências ao Espírito Santo, uma coisa inédita em termos conciliares. João 23 morre na vigília do Pentecostes de 63 e Paulo VI assume e também escreveu coisas magníficas sobre o Espírito Santo, lindas, inclusive dizendo que a maior necessidade da igreja é do permanente Pentecostes, né? É do profecia no olhar, fogo no coração, né? Paulo VI. Veja a sequência, como Deus atua, né? O concílio termina em dezembro de 65, dia 8 de dezembro, festa de Maria. Em agosto de 66, alguns dirigentes de Cursilho de Cristandade se reúnem nos Estados Unidos e se mostram insatisfeitos com a situação do movimento, os discursos da igreja, as homilias de cunho social só, sem espiritualidade. E aí alguém levanta lá que leu um livro que falava de uma igreja atuante no poder do Espírito, aí um outro leu um outro livro, aí surgiram 3 livros lá assim, base, né? E esses livros mexem com alguns desses dirigentes. Ralph Keefe, a sua esposa e mais 2 outros professores de Duquesne se interessam por aquilo e vão atrás de saber como é que era aquela experiência. Conversa com um pastor episcopaliano que dava aula na universidade, ele falou, não entendo nada disso aí não, né? Conheço o livro, está aqui na minha estante, né? A hora que eles ligaram, eu falei, estou vendo o livro aqui, mas eu não entendo. Mas tem uma paroquiana que tem grupo de oração, a mãe dela tem grupo de oração, aí encaminha, eles vão visitar essas senhoras com o seu grupo de oração. Ao passo de algumas semanas, a irmã, essa irmã evangélica que dirigia a oração, diz para eles, olha, vocês estão interessados nessa experiência, a gente vai orar e nós não vamos impor as mãos em vocês para que não pareça que foi uma transmissão de coisa de uma igreja para outra humana. Vocês querem, se Deus achar que é conveniente, Ele vai dar a experiência. E oraram e esses 4 primeiros foram batizados no Espírito, né? Em algum livro fala que impuseram as mãos, não impuseram não, tá um relato bem claro que não impuseram as mãos. Esse carinho que Deus teve para com a igreja também, né? Esse respeito. E a partir desses 4, então a sequência, né? Um Papa consagra, vem um outro Papa escreve um documento que dá uma aberturinha, o que assume fala de um novo Pentecostes, o que conduz até o fim fala que nós temos necessidade do permanente Pentecostes, termina, 65, 66, 4 se interessam, 67 faz uma experiência de oração. Hoje seria para nós uma experiência, né? Convoca lá os estudantes daquela universidade dirigida pelos padres da Ordem do Espírito Santo. E nessa experiência, então, Deus faz um grande derramamento do Espírito Santo. E as pessoas não foram lá para fundar nada, para começar, nem sabiam direito. Foram lá para rezar, comungaram, se confessaram, leram os primeiros capítulos do Atos dos Apóstolos e leram o livro A Cruz e o Punhal. E aí Deus faz uma experiência profunda no coração de muitas dessas pessoas que ali estavam. E a partir daí, então, começa aquilo que vai se constituir mais tarde na renovação carismática católica, né? Logo, toda a costa leste dos Estados Unidos está ali fervilhando nisso aí. Acontece isso nessa universidade, depois numa segunda universidade em março, depois numa terceira universidade. E os professores que já trabalhavam com jovens, com cursilho, ajudam a difundir o movimento, né? E depois, a partir da própria Universidade Gregoriana, Paulo VI encarrega 2 grandes jesuítas para acompanhar o movimento de longe, para ver o que se tratava, e eles começam a acompanhar e fazem a experiência, voltam para a universidade, fundam um grupo de oração, aí tem padres no mundo inteiro, os padres vêm participar, voltam para os seus países e espalham a renovação. É um jeito do Espírito atuar, né? No início do ano de 1967, aqueles 3 professores de Duquesne procuram ajuda através de outros irmãos cristãos de outras denominações para melhor entender o conteúdo daqueles livros.
visitam grupos de oração em casas de família e preparam o retiro do fim de semana de Duquesne. O nascimento, a eclosão da renovação carismática católica no mundo começa ali. Depois do fim de semana de Duquesne, uma semana depois, uma das estudantes, chamada Patty Mansfield, liga para Ralph Martin, relata o que aconteceu. Ralph Martin vai de Michigan até Pittsburgh, passa com eles um período de oração, ouve os relatos e começa a dizer: eu não estava louco. Realmente nós temos sido batizados no Espírito Santo e isto é o que Deus quer para hoje. De um modo muito rápido, no verão daquele mesmo ano, os jovens de Pittsburgh relatam a sua experiência para os jovens da Universidade de Notre Dame, em South Bend, Indiana. E lá em South Bend começa um segundo grande foco de experiência carismática através de Kevin e Dorothy Renegan. Começam ali uma comunidade chamada Povo de Louvor, People of Praise. E grandes congressos começam a acontecer. Naquele mesmo ano, em 1967, já acontece um congresso em Indiana, através da comunidade People of Praise. O terceiro grande foco da renovação carismática é Michigan, através de Ralph Martin e Stephen Clark. Eles começam ali também uma experiência, nasce a comunidade Palavra de Deus, Word of God. Começa ali também uma grande experiência, nasce o primeiro escritório da renovação carismática e eles já começam a receber pessoas do mundo inteiro. Ralph Martin ele cria uma revista chamada New Covenant, onde ele começa a relatar as experiências. Em Indiana, começam os congressos carismáticos. Em 1969, uma das pessoas que participa de um retiro em Michigan é um seminarista jesuíta, por nome Edward John Dougherty. Ele, com um grupo de seminaristas, saem da cidade de Toronto num carro, atravessam ali todo esse trecho até a cidade de East Lansing, em Michigan. E no dia 15 de março de 1969, o seminarista Edward é batizado no Espírito Santo, num encontro, numa experiência de oração pregada por Ralph Martin, Stephen Clark e o sacerdote, o padre George Kosick. Ali, o padre Eduardo ouviu a pregação chamada A Chave da Boa Nova. Jesus Cristo é o Senhor. Ali, o padre Eduardo ouviu da boca de Ralph Martin que Pentecostes é hoje, é agora. E a vida dele foi transformada.